Olá, meus cumprimentos aos que nos assistem. E eu sou Rui Martins Rodrigues, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, onde lecionei na Faculdade de Educação disciplinas como Sociologia e Filosofia da Educação e, mais tarde, Metodologia Científica, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, e Teoria da História. Então, estamos aqui num canal de estudos bíblicos e hoje teremos uma reflexão sobre o Antigo e o Novo Testamento. Mas o que queremos em relação ao Antigo e Novo Testamento? Queremos ponderar as semelhanças e diferenças entre Antigo e Novo Testamento, porque é um entendimento nosso que Antigo e Novo Testamento não são diferentes no que diz respeito à misericórdia de Deus, à longanimidade de Deus e à severidade de Deus. Essas coisas estão tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas é claro que nem tudo é a mesma coisa, ou não seriam duas alianças diferentes. Então, quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Nós temos aí, no Antigo Testamento, um conjunto normativo severo, uma lei severa, onde havia apedrejamento e coisas muito severas. E uma doutrina de salvação, que os teólogos chamam de soteriologia, legalista, no sentido de que a pessoa tinha que cumprir a lei para se salvar. Né? E nesse sentido, também era meritocrática, porque era preciso ter o mérito de ser uma pessoa que não comete erros, que não transgride. E tínhamos ainda uma justiça retributiva, ou seja, uma justiça que consiste em premiar ou punir pelo que a pessoa faz. Né? É mais ou menos assim, toma lá, dá cá. Né? E o cidadão, a criatura diria ao Criador, eis aqui o meu comportamento, a minha conduta, então toma lá a minha conduta. E o Criador responderia, e pediria, dá cá a minha salvação, dê aqui a minha, toma lá, dá cá. Então, tem ainda uma característica do Antigo Testamento, é que é um direcionamento da vida secular por meio do governo para a sociedade. Então, a vida secular, as relações humanas, que hoje são regulamentadas por leis civis e penais, temos hoje um Código Civil e um Código Penal, e até leis trabalhistas, e leis eleitorais, e leis de trânsito. Então, tudo isso era regulamentado por profetas. Moisés foi o grande legislador, falando profeticamente. E profeta é uma palavra que tem o significado de porta-voz. Então, Moisés era um porta-voz do Criador, e o Criador regulamentava a vida social. E isso se dava no contexto de uma sociedade teocrática, né? Ou seja, governada por Deus através dos seus profetas. Então, são estas as principais características, e mais duas. É que, em determinados momentos no Antigo Testamento, ou em muitos momentos, existe uma certa belicosidade. Havia guerra, havia revelação profética de que Israel devia fazer guerra a determinados povos. E devia ser duro na guerra. E, finalmente, há uma interpretação, até alguns anos atrás, até algumas décadas, ou pelo menos até o início do século XX, essa era uma interpretação de antropologia cultural, não de teólogos, mas de antropólogos da área de antropologia cultural. Mas hoje, esse último dado que eu vou colocar agora
também se introduziu, se insinuou nos meios teológicos, que é a ideia de que no Antigo Testamento tínhamos um Deus tribal, como outros povos e outras tribos têm os seus deuses, Israel tinha o seu. E vamos examinar esses 6 pontos. Né? A severidade do Antigo Testamento, a doutrina de salvação, a justiça retributiva, a regulamentação da vida em sociedade, numa teocracia, a belicosidade das ordens que Israel recebia do Criador e a ideia de um Deus tribal. Vamos examinar esses pontos, contrastando com o Novo Testamento. Então, há uma ideia de que o Novo Testamento seria marcado por uma tolerância e longanimidade em contraposição à rigidez e à severidade das leis do Antigo Testamento. E a ideia de que no Novo Testamento o perdão e o pacifismo são presentes com força em contraposição ao Antigo Testamento, onde não houve perdão para os jebuseus, para o faraó, para outros personagens bíblicos, personagens e povos, tribos ou nações. Né? Tem ainda uma suposta diferença de que a justiça no Novo Testamento é entendida como equidade. Equidade, quando se fala em justiça equânime, está se falando de uma normatividade da aplicação em nome da justiça, de uma normatividade flexível, que tende a adaptar os seus próprios comandos à necessidade de cada pessoa. Então, e ainda a ideia de uma salvação pela graça mediante a fé, que é muito clara no Novo Testamento e que para alguns não estaria presente no Antigo Testamento, porque lá o que havia era a exigência do cumprimento da lei. E ainda um ponto que também é apresentado por alguns, como o fato de que o Deus do Novo Testamento é universal, em contraposição ao Deus tribal do Antigo Testamento. Vamos dialogar com todas essas interpretações. Claro que no espaço de dois estudos, geralmente nós fazemos os estudos em 2 domingos, cada tema em 2 domingos. No espaço de 2 estudos de mais ou menos 1 hora, não dá para estudar profundamente nem sequer um desses 12 pontos. Não é? Juntando os pontos do Antigo e Novo Testamento, nós temos aqui 12 pontos. Quem recebeu o texto pode acompanhar aí. Então, o que nós vamos fazer é uma degustação, eu chamo de degustação uma pequena prova da reflexão sobre cada um desses pontos, convidando os interessados a partir desses pontos e dessas reflexões, fazer o seu próprio estudo acerca dessas questões. Então, antes, é preciso a gente, antes de entrar nos 12 pontos, fazer uma pequena reflexão sobre o contexto histórico de cada uma das 2 alianças, de cada um dos 2 registros na forma de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito ao longo de um período, já estou vendo aqui uma impropriedade no texto, ao longo de um período longo, desculpem, durante um longo período. Né? E durante esse longo período, várias situações diferentes ocorreram. Teve um momento em que havia apenas Abraão, lá no Gênesis, com a Sara e os seus auxiliares, os seus servos, e o seu sobrinho Ló. Depois, temos um momento em que começa uma organização tribal, a partir dos 12 filhos de Israel, que é o novo nome de Jacó.
E mais tarde temos um povo que começa a se organizar numa sociedade em que se tem o início ou o esboço de uma organização de Estado-nação, um tipo de organização política e social que hoje nós chamamos de Estado-nação. Então, teve também momentos em que havia um governo de juízes. Inicialmente havia apenas a liderança de Abraão e depois a liderança de Moisés, mas em seguida vem um período em que há um governo de juízes, porque um líder só, o povo já estava suficientemente grande, um líder só, porque o governo, na época, não tinha divisão de função executiva, legislativa e função judicial, era tudo isso, e os líderes tinham que julgar as questões que hoje nós chamaríamos de questões de direito civil e de direito penal e de direito trabalhista, era tudo decidido pelo líder. E Moisés já não dava conta, porque o povo era grande, e o sogro de Moisés o aconselhou a criar líderes, a criar alguém que configuraria um papel de juiz para resolver essas questões. Mais tarde, tem início uma monarquia, e houve um momento em que Israel se dividiu, aí passa a ter o Reino do Norte e o Reino do Sul, e houve um momento em que esses reinos foram destruídos e Israel foi escravizado e Judá foi levado para o exílio como escravo na Babilônia, e a Babilônia é derrotada pelo Império Medo-Persa, e eles passam a ser servos do Império Medo-Persa, e são libertados por esses novos senhores e mandados de volta para Israel, até que vem o Império Macedônio de Alexandre, e de novo domina Israel, e depois vem o Império Romano, e aí vem um longo período que se chama período de silêncio, porque durante 400 anos não teve profeta em Israel. E aí termina o Velho Testamento. E então vem o Messias, já na dominação romana, e aí começa o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento passa por esses momentos todos, como o autogoverno de Israel sendo teocrático, ou Israel estando submetido à dominação estrangeira. Né? E aí o que temos é um relato histórico, tem 12 livros históricos, onde essa dominação estrangeira vai aparecer, sobretudo nos grandes profetas. Essa dominação estrangeira é anunciada como advertência por profetas como Isaías e Jeremias, principalmente Jeremias, e também é anunciada a libertação de Israel, depois de um período de cativeiro. Então, o contexto é esse. E sendo uma teocracia, é claro que os textos expressos ou publicados ou definidos como lei eram definidos como representação da vontade do Criador, da vontade divina. Essa representação entra no Antigo Testamento como inspirada e é reconhecida no cânone como inspirada. O próprio Decálogo de Moisés tem dispositivos sobre as relações sociais. Quando ele fala não roubarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, ou até não cobiçarás a mulher do próximo, ele está normatizando ou regulamentando as relações sociais, as relações humanas, que os teólogos chamam de relações horizontais, porque no mesmo nível, de pessoa para pessoa. Aí temos dureza, principalmente quando essas relações horizontais não são entre pessoas do povo de Deus, são entre tribos ou nações. E uma dessas nações é o povo de Deus. E a outra nação, ou as outras nações em conflito com o povo de Deus, são nações ímpias. E aí nós temos dureza. E isso não está no Novo Testamento,
porque o Novo Testamento não trata das relações horizontais. Seja, né? Então, se o Novo Testamento não trata de relações horizontais, ele não precisa prever pena para adultério, porque ele não está regulamentando isso. Ele só trata das relações verticais entre Deus e os homens. Então, isso não é diferença, porque as relações verticais no Antigo Testamento são iguais às relações verticais do Novo Testamento. Se não, vejamos. No Novo e no Antigo Testamento, o ser humano é imperfeito e comete transgressões e tem condutas reprováveis. E como é que isso repercute ou como é que isso é tratado nas relações verticais, assim chamadas, porque entre a criatura e o Criador, portanto, verticalmente. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, aí nós temos magnanimidade, tolerância, perdão. No Antigo Testamento, bastava sacrificar um cordeiro ou até outro animal, significando isso que estava depositando confiança no Messias prometido, o Salvador prometido lá no Gênesis, a semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente, e que a serpente iria ferir no calcanhar, profecia que se cumpre no Novo Testamento e se cumpre na cruz, quando o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente. E a serpente morde o calcanhar do descendente da mulher, e ele morre, e ressuscita 3 dias depois, mas morre. Então, a relação de salvação por meio de um sacrifício substituto, que os teólogos gostam da palavra sacrifício vicário, que significa substituto, porque ele nos substitui. Nós estávamos mortos, significando morte e separação de Deus. Tínhamos morrido quando recusamos a direção de Deus, com medo do fruto da ciência do bem e do mal, dizendo, eu mesmo vou me dirigir, vou me guiar, vou dizer o que é certo e errado. Então, me separei de Deus. Isso é morte, estávamos mortos. E como é que se reconstitui essa relação rompida? Como é que se faz uma reconciliação? Aí o Criador diz lá no Gênesis, e vimos isso em outros estudos, estamos aqui apenas repassando, por isso eu não estou dando as referências exatas de versículos, mas vimos que o Criador imediatamente coseu agasalhos com pele de animal, ou seja, providenciou um agasalho, uma proteção para o homem que tinha ficado desprotegido, porque tinha rompido relações com ele. Então, o Criador não fica furioso. Pelo contrário, tem uma atitude amorosa e paternalista de cozer agasalhos com peles de animais. E já promete um salvador, quando fala no nascimento da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Ah, mas ele amaldiçoa o homem, expulsa do paraíso. Ele mostra as consequências de quem se separa dele. Mostra, revela, adverte. Se você continuar separado, é isso que acontece. E quando ele diz, por tua causa a terra se tornará maldita, ele não está dizendo, por mim, que vou amaldiçoar a terra para ela ficar maldita. Não. Ele está dizendo que é uma consequência das nossas condutas. Por tua causa a terra se tornará maldita. Não é um Deus furioso. O Deus do Antigo Testamento não é furioso e intolerante. É tão carinhoso e paternalista quanto o do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento basta acreditar que virá o Salvador, simbolizando a morte do Salvador no meu lugar, a morte substituta, com a morte do cordeiro sacrificado, do holocausto praticado no altar. O altar representando a cruz. E no Novo Testamento, isso se dá de fato. Historicamente, o Cristo é morto na cruz. Então, o Novo Testamento apenas é a consumação, a prática ou a execução do plano de salvação prometido no Antigo Testamento. Então, do ponto de vista de teoria da salvação, eu não vejo diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Nem do ponto de vista da doutrina de salvação, porque o agasalho para o homem faz parte feito pelo Criador lá no Antigo Testamento.
não é uma intolerância, não é um apedrejamento. O agasalho é uma proteção, é a mesma proteção que a gente vê no Novo Testamento. Ah, mas tinha apedrejamento. Tinha, mas nas relações horizontais. Ah, tinha apedrejamento no adultério. É, mas o adultério não é parte das relações verticais, é das relações horizontais. Ah, mas tem adultério também nas relações verticais. Tem. Como é o adultério nas relações verticais? É quando o povo de Deus cultua outros deuses. E aí tem severidade também. E tem dureza no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem uma severidade clara. Todo Israel sofreu por isso. Ah, Israel foi esmagado pelos assírios, depois pelos caldeus, depois pelos romanos, sempre porque havia cultuado outros deuses. Havia levantado altos a Baal. Então, aí tem a dureza também. Porque a transgressão, quando é no campo das relações horizontais, ela pode ser tratada com dureza nas relações horizontais. Humanos tratando com dureza humanos. Governo humano tratando com dureza humano. Agora, nas relações verticais, a transgressão praticada entre nós mesmos, criaturas, não é tratada com dureza. É tratada com perdão. Como da mulher adúltera, o Cristo não aprovou o apedrejamento. Isso no Novo Testamento. Ele disse: onde estão os que te condenavam? Ah, foram embora. Tão pouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, tem a ideia de perdão e a recomendação para não reincidir, para não fazer, para não abusar do perdão. Ah, mas no Antigo Testamento não tinha isso? Tinha essa tolerância, sim. Vou repetir. Bastava sacrificar o cordeiro. Estava tudo resolvido. Então, era tolerância. Ah, mas tinha intolerância? Tinha, no Antigo e no Novo Testamento. A intolerância com outros deuses, com o culto a outros deuses. Tanto que foi preciso Moisés intervir para todo Israel não ser destruído. Quando Moisés subiu o Monte Sinai e o povo fez bezerro de ouro e ficou praticando uma traição semelhante ao adultério nas relações com Deus, cultuando outros deuses. Então, a tolerância é a mesma nos dois testamentos e a severidade é a mesma nos dois testamentos. A diferença é quando é que incide sobre o homem a tolerância e quando é que cai na nossa cabeça a severidade. Incide a tolerância nas relações horizontais, como repercussão nas relações verticais. Justamente onde há intolerância nas relações horizontais, governo secular, ainda que teocrático, mas governo humano tratando com dureza a transgressão do ponto de vista civil e penal do seu próprio povo, ou tratando o povo inimigo com dureza. E onde é que tem severidade no Novo Testamento? A mesma coisa. Agora, esse ponto das relações horizontais e verticais, a gente pode flagrar com uma certa clareza em Levítico 1:4. E eu passo a ler o que eu transcrevi aqui. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a expiação, que significa purificação de faltas cometidas. Né? Então, eu transcrevi isso aqui num texto em que eu estou dizendo que havia tolerância e magnanimidade, que bastava, na hora, sacrificar um animal e pôr a mão sobre a cabeça do animal, para que houvesse expiação, para que houvesse perdão dos seus pecados. Expiação aqui tem sentido de perdão e purificação. Bom, então, o ponto 5, que é sobre belicosidade, eu não estou tratando aqueles 12 pontos na mesma sequência, eu antecipei algumas coisas, porque me pareceu lógico. Então, temos o ponto 5, que é sobre belicosidade.
Israel, por orientação de Deus, agiu com muita belicosidade, com muito espírito guerreiro. Como é que agiu com esse espírito guerreiro? Tratou com dureza os amorreus, os filisteus, os cananeus. E quando atacou Jericó, tinha a ordem de matar até as galinhas. Não era para ficar nada que respira. Isso é muita dureza. E isso estava nas relações horizontais. Não tem essa dureza nas relações verticais. Nas relações verticais, a transgressão não passa da pessoa que transgride. Os meus pecados não condenam meus filhos à morte, que é a separação de Deus. Agora, nas relações horizontais, havia isso no Antigo Testamento. Por que havia isso no Antigo Testamento? Porque Israel estava lutando contra povos inimigos de Deus. Filisteus, amorreus, cananeus, jebuseus, amoreus, esses povos todos, egípcios, a dureza com o Egito. Porque o Egito era ímpio. O faraó era ímpio. E os povos seguiam seus líderes. Se o líder praticava impiedade e hostilizava o Criador nas relações verticais, cultuando outros deuses, e aqueles povos todos com quem Israel conflitou eram politeístas, portanto, eles traíam o Criador com outros deuses, com analogia aqui com adultério, eles eram tratados com muita dureza, porque aí é uma transgressão nas relações verticais. Israel foi não apenas autorizado a ser duro, Israel recebeu ordens de ser duro. E aí tem um outro aspecto. Hoje, sempre que a gente fala em medidas enérgicas, as pessoas acham que é radicalismo, é extremismo, que é uma maneira de limitar a resistência à transgressão. É uma maneira de amordaçar a crítica. É uma maneira de paralisar a ação de quem se opõe ao mal. Aí o mal diz, opa, não seja radical contra mim. Tudo é radicalismo. Mas o que a gente vê biblicamente é dureza com um sentido não apenas de retributivo, não apenas vou lhe punir pelo que você fez, mas com um sentido também preventivo. Vou prevenir para que você não faça no futuro, porque eu sei do que você é capaz, porque eu sei o que você vai fazer. E quem é que sabe o que o outro vai fazer? Quem é que sabe do que o outro é capaz? Só Deus. Então, é um tipo de dureza, a dureza preventiva, a severidade preventiva, é algo que só Deus pode ter, pode exercer, pode definir. Então, havia uma ordem para Israel destruir os filisteus na batalha. E Saul, que estava vencendo a guerra, a batalha, os filisteus estavam fugindo, desbaratados, desorganizados, e quando um exército, porque os exércitos na época lutavam em fileiras, e a segurança do exército dependia da integridade da fileira. Se a fileira se desorganizava, porque escudo com escudo não passava flecha. Escudo com escudo não passava pedra, porque eles também jogavam pedra com funda. Né? Então, escudo com escudo não passava lança. Mas se desorganizava, aí não havia barreira de escudos. E aí eles podiam ser pisoteados pelos carros de combate, podiam ser pisoteados pela cavalaria, porque a cavalaria não passava numa barreira de lanças. O soldado se ajoelhava, apoiava uma lança no chão, uma lança grande, 2,5 metros, 3 metros, colocava essa lança em risco, a cavalaria não podia atropelá-la. Mas se não tem uma barreira fechada, aí ele pode ser atacado pelos lados. E os exércitos eram massacrados, em geral, quando se
desorganizavam. E o exército filisteu se desorganizou e entrou em pânico. E Saul devia ter perseguido e devia ter exterminado os filisteus. E a ordem era para isso. E ele estava cansado e tinha feito jejum e não obedeceu. E a consequência foi terrível, porque os filisteus sobreviveram, se reorganizaram, se voltaram contra Israel e criaram muita dificuldade para Israel. Criaram muitos problemas para Israel. Então, há uma severidade ou uma dureza preventiva feita da parte de quem é onisciente e sabe o futuro. É claro que isso não autoriza ninguém a praticar isso, nem pessoas, nem governos, porque ninguém tem a onisciência de saber o que vem no futuro. Então, eu não posso exercer uma legítima defesa preventiva. Se alguém me ataca com uma arma, eu posso usar também de uma arma para me defender. Mas eu não posso usar de uma arma para me defender, porque no futuro alguém vai me atacar com uma arma. Isso não é legítima defesa. A legítima defesa tem que ser presencial e tem que ser do momento presente. A legítima defesa não pode ser em nome de uma futura agressão. Então, a dureza do Antigo Testamento, nesse particular, não está no Novo Testamento. E por que que não tem isso? Porque as relações sociais e as relações internacionais não estão sendo mais dirigidas por Deus. Estão entregues aos homens. E por que estão entregues aos homens? Porque os reis eram ungidos, mas se desviavam. Aí, cada vez que um rei assumia o trono de Israel, com algumas poucas exceções, eles se desviavam dos caminhos do Senhor. E aí o Senhor, não vou mais ungir ninguém. Não vou mais ungir ninguém. Porque toda vez que eu vou ungir alguém, essa pessoa assume o trono e se desvia dos meus caminhos. E por que que Deus fez isso? Se sabendo que isso ia acontecer. Fez isso para nós sabermos que é assim. Fez isso para nos mostrar que a condição humana é infiel, que a condição humana é imperfeita e que nós falhamos e que nós não cumprimos os desígnios de Deus em regra. Mesmo aqueles que se destacaram pela fidelidade, como Davi, teve seus momentos de fragilidade, teve os seus momentos de grave transgressão e de erro severamente reprovado. Então o Senhor diz, não, tá aí vem aquela discussão do livre-arbítrio, né? Quando o Senhor deixa de ungir os reis, ele está dando livre-arbítrio. Aí os líderes de vocês é problema de vocês. Davi foi ungido, foi rei por escolha divina. E Salomão. E daí para frente não mais. Roboão, filho de Salomão, foi um desastre e provocou a divisão de Israel. Por quê? Porque os ungidos tinham falhado. Salomão introduziu outros deuses quando começou a casar com as princesas dos povos ímpios para fazer política e introduziu os deuses e os profetas desses outros deuses que acompanhavam essas princesas dentro de Israel. Então, o Senhor disse, olha o que é que vocês fazem. Não adianta eu estar indicando o governante, porque vai haver falha. Então, problema de governo das relações entre vocês mesmos, sejam as relações entre pessoas, sejam as relações internacionais, isso aí fica por conta de vocês, aguentem as consequências das suas escolhas. Porque liberdade é isso, a pessoa fala em livre-arbítrio, às vezes, sem pensar no que é liberdade. Liberdade é a oportunidade de fazer escolhas, arcando com o ônus das escolhas. Não é o que hoje estão querendo divulgar, a oportunidade de fazer escolhas sem nenhum ônus. Eu tive um aluno que tinha determinadas condutas pessoais e se achava oprimido porque não recebia diploma de honra ao mérito, porque não recebia um título de herói ou uma medalha, por ter a conduta pessoal que tinha. E se dizia oprimido, e eu tive que dizer, olha, você não é oprimido. Tanto não é que você tem as condutas que você deseja ter.
Agora, você não pode exigir que toda a sociedade lhe dê um diploma de honra ao mérito, porque você faz o que faz. E nem pode querer que as pessoas não tenham o direito de expressar que acham que você faz errado. Assim como você tem o direito de achar que é certo o que você faz e fazer o que você faz, outras pessoas têm o direito de dizer que você faz coisas erradas. Então, liberdade não é uma garantia de acesso à realização dos desejos. Também não é. Ah, porque eu gostaria e não posso. Não gosta, mas vontade é o que mais se perde. Liberdade não é garantia de realização. Liberdade não é patrocínio. Isso seria patrocínio. Eu ouvi certa vez um aluno, quando se falava em liberdade de ir e vir, de determinadas concepções políticas, e ele dizia: ah, mas eu não tenho liberdade de vir, mas é uma falsa liberdade, porque eu não posso viajar pela Europa. Na época era difícil fazer essas viagens internacionais, saía caro. Hoje em dia tem prestação muito pequena para isso. Mas, e eu disse, o que você quer não é liberdade, o que você quer é patrocínio. Patrocínio é a tal liberdade positiva, que é a liberdade financiada, patrocinada. A liberdade democrática é a liberdade negativa. Por que negativa? Porque diz assim, ninguém pode lhe impedir de ir à Europa. Você tem o direito de ir e vir. Agora, ninguém também é obrigado a lhe financiar, a lhe patrocinar. Você tem o direito de ir. Agora, se arranje. E aí eu fiz uma comparação dura. Eu disse, olha, todo homem tem direito a uma companhia feminina. Mas você não pode chegar para sua colega e dizer, olha, você tem que ser minha companheira, porque eu tenho direito a ter uma companheira. E ela vai dizer, você quer, né? Mas vontade é o que mais se perde. Pronto. Porque ele tem direito, mas ninguém é obrigado a satisfazer as vontades dele. Então, isso é liberdade negativa. E o que o Senhor nos dá é uma liberdade negativa. Então, você tem o direito de escolher o seu governo. Agora, saiba fazer. E arque com as consequências. Então, isso é a diferença. Estava dizendo que é o mesmo Deus do Novo e do Antigo Testamento. Que é a mesma lógica. Mas não estou dizendo que se aplica essa mesma lógica a coisas diferentes. Essa lógica se aplica de uma maneira diferente a algumas coisas que são diferentes. O que é diferente? Primeiro, havia um governo teocrático. Deus governando as relações civis e penais dentro do próprio povo e as relações internacionais. O que é diferente no Novo Testamento? Não tem esse governo divino, porque não tem rei ungido. Não tem política social ou política econômica ditada por Deus no Novo Testamento. Tinha no Antigo Testamento. Isso é a diferença. Mas a lógica é a mesma. A tolerância e a intolerância são as mesmas. A severidade e a magnanimidade, a bonança são as mesmas, dependendo do que se trata. O pecado que não seja uma agressão direta a Deus, ao Espírito Santo, é tratado com muita bonomia. Basta, no Antigo Testamento, sacrificar o cordeiro com a mão na cabeça do animal que está sendo sacrificado, ou aceitar o cordeiro humano, o cordeiro que veio, historicamente não era mais uma promessa, era um fato, uma realidade, e foi para a cruz. Então, basta isso. E os nossos pecados estão perdoados. Então, é a mesma lógica. Então, lá no item 11, daquelas questões que eu li inicialmente, que é a doutrina da salvação pela graça. É a mesma. Quem é que está salvo no Antigo Testamento? Quem manifesta que confia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos mundos virá. E sacrifica um cordeiro para demonstrar essa confiança e a aceitação do senhorio desse cordeiro em suas vidas. E qual é a doutrina de salvação no Novo Testamento? É a mesma. Só que agora não precisa matar um animal, porque o que simbolicamente é descrito como cordeiro no Antigo Testamento é
a semente da mulher prometida em Gênesis, que morre na cruz. Então, nós temos no Novo Testamento a gente costuma chamar de passagem, que é um trecho ou excerto bíblico, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso está dito claramente no Novo Testamento, acabei de dar a referência. Aí no Antigo Testamento não era assim, tinha lei, tinha não matará, tem também, mas isso são relações horizontais. Quando Cristo disse o que era a lei, ele citou duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, claramente, relações verticais. E amar ao próximo, relações horizontais. Só que nas relações horizontais, ele deixou de explicitar atitudes, matar, roubar, falso testemunho. Ele juntou tudo em amar ao próximo. Porque quem ama ao próximo não faz nada dessas coisas. Não mata, não rouba, não calunia. Né? E fez uma distinção entre o sentimento, aquele que age em espírito e verdade, e a conduta. Porque a pessoa pode não matar, pode não roubar, pode ser um santarrão, mas no espírito dela não está nada disso. Ela pode ter o desejo, o pensamento de praticar todas as transgressões. Então, quando alguém quer dizer que é puro, diz três coisas: nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei. Mas não teve vontade? Quantas vezes quem nunca matou na prática, matou no coração, para usar uma expressão poética? Desejou a morte de alguém. Tinha um senhor que fazia uma sepultura no quintal da casa, um montinho, como se fosse uma sepultura, enfiava uma cruz com o epitáfio de alguém que ele tinha raiva. Porque a pessoa estava morta e enterrada no quintal da casa dele. Né? Não sei se ele podia dizer que nunca matou ninguém. Né? Porque a Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. Então, muitas vezes nós não cometemos algumas ações ou omissões, porque a conduta tanto pode ser ação como omissão, porque tem omissão criminosa. Né? Agora, em palavras é mais difícil controlar a língua. E aquele que consegue controlar a língua? Tudo bem, ótimo, maravilha, é uma pessoa extraordinária conseguir controlar a língua, é um sábio. Mas será que controla os pensamentos? É mais difícil ainda. Né? Então, salvação é pela graça. No Novo Testamento, segundo o que acabei de ler na carta aos Efésios. E no Antigo Testamento? Também é pela graça. Sacrificou o cordeiro, recebe a graça. Não pelo ato de sacrificar o cordeiro, como não era pelo ato da circuncisão. E o Cristo vai dizer, a circuncisão é a do coração, ou seja, a do sentimento. Como não é pelo batismo no Novo Testamento. O batismo é tão necessário ou tão desnecessário para a salvação quanto a circuncisão. Porque também é um rito de iniciação. Também é um rito de afirmação. É um rito de iniciação à nova vida cristã. E é um rito de afirmação. A pessoa que se batiza diz, eu sou cristão. Está afirmando que está. Mas não é um requisito de salvação. Tem um simbolismo. Na antiga aliança, a circuncisão tinha o simbolismo de cortar a própria carne. De cortar a própria carne num ponto muito sensível para o homem. Sensível fisicamente e sensível emocionalmente, psicologicamente. Mexer numa coisa muito delicada para o simbolismo da masculinidade. Então, a circuncisão significava cortar a própria carne naquilo que é muito importante. Você simbolizar
a mudança, a transformação do homem carnal no homem espiritual. Mas isso não se passa pelo simples ato material. Do mesmo jeito, no Novo Testamento, tem o batismo, você mergulha, significando que o homem velho morreu e foi sepultado. Você emerge das águas, significando que você nasceu de novo. Mas é um significado análogo à circuncisão. Não é o batismo nas águas, é o batismo do coração. Não vou entrar aqui naquela discussão que separa o batismo das águas do batismo do Espírito Santo, porque isso seria objeto de outro estudo. Bem, então temos em Deuteronômio o momento em que o Senhor ordena: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, veja, são 7 povos. 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu. Israel sozinho ia derrotar 7 povos maiores do que ele. Né? E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, ele derrota 7 maiores, porque é Deus que dá na mão dele. Né? Para as ferir, ferir aqui muitas vezes tem o sentido apenas de machucar, mas muitas vezes tem o sentido de liquidar, matar. Né? Totalmente as destruirá. O texto aqui de Deuteronômio não se limita, nem se satisfaz em dizer para as ferir. Reafirma em seguida: totalmente as destruirá. Não farás com ela conserto, conserto no sentido de acordo, né? Nem terás piedade delas, ou seja, não seja piedoso. Está aí uma dureza afirmativa, clara, inflexível, no Antigo Testamento, nas relações horizontais do plano internacional entre Israel e outros povos que nós analogamente referimos aqui como nações. E até alguns seriam certamente nações também no sentido antropológico da palavra. Então, temos a dureza do Antigo Testamento, temos rigor, severidade, etc. Relações horizontais no internacional. Também em Levítico 1:4, primeiro capítulo de Levítico, no versículo 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, aquela pessoa que queria o perdão dos seus pecados, porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto. O holocausto é o animal que vai ser sacrificado aqui, para que seja aceito por ele, e ele maiúsculo aqui, pelo Criador, para a sua expiação, o seu perdão. Expiação das faltas cometidas. Isso respondendo ao item 11 das questões iniciais. Aí temos ordem dada a Israel para que seja belicoso no âmbito das relações entre os povos, não fazer conserto e destruir entre povos e governos, quando explicitamente orientado por Deus. Não é assim, eu vou destruir e vou sair arrasando. Espera aí, você vai fazer isso, mas Deus mandou? Ou você vai fazer isso por sua conta? Você vai fazer isso em obediência a Deus, ou você vai fazer isso porque comeu do fruto da ciência do bem e do mal e você mesmo vai dizer o que é certo? São coisas diferentes. Aqui, Israel estava orientado a ser duro, mas estava sendo orientado por Deus nas relações horizontais, no âmbito internacional e contra povos terrivelmente ímpios. Tem uma passagem em Gênesis, e até eu e a Josefina conversávamos sobre isso aqui, e eu não citei, porque já estava ficando longo e porque eu fiz muito em cima da hora também. Fiz no sábado, tínhamos outras coisas a fazer no sábado. Imprimimos isso e eu mandei por e-mail ou pelo WhatsApp para algumas pessoas já à tarde da noite. Mas tem uma passagem no Gênesis em que fica claro que aqueles povos que foram destruídos já desafiavam o Criador há muito tempo. E tem um momento da passagem do Gênesis que ele diz que Israel não irá ainda para a terra prometida destruir aquele povo, porque aquele povo ainda não encheu as medidas do Senhor.
Estou esperando o que eles vão fazer, deixa eles... Deus estava dando corda para eles se enforcarem. Ou seja, deixa eles encherem as medidas. Quando eles encherem as medidas, aí o Senhor usou Israel como instrumento dele para castigar aquele povo. Então, não era um povo inocente, coitadinho, estava lá e Israel chega e massacra todo mundo. Não é isso. Então, temos a salvação pela graça, botando a mão na cabeça do cordeiro que ia ser sacrificado aqui em Levítico, primeiro capítulo, versículo 4. E temos Efésios, a parte daqui, da salvação pela graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, no sacrifício do cordeiro, ou no sacrifício do cordeiro humano, que humano e divino ao mesmo tempo, que é Cristo, temos a mesma salvação pela graça. Então, temos a continuidade do mesmo espírito, ou da mesma doutrina de salvação, no Antigo e no Novo Testamento. Temos o mesmo Deus, com a mesma longanimidade e a mesma severidade, quando cabe severidade. Então, não é uma doutrina legalista, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Não é no sentido de que só os que são íntegros e perfeitos se salvam. Pelo contrário, é os que buscam o perdão no sacrifício substituto. É aquele que diz, olha, eu sou muito errado, mas o que tu me deste, Pai Celestial, ele já sofreu as consequências dos meus erros. Então, não haverá um castigo duplo. Nele, o meu Redentor, e também em mim. Seria punido 2 vezes pela mesma transgressão. Né? Josefina está me dizendo que já estamos com 50 minutos e vamos parar por aqui. Na impressão que eu tenho diante de mim, e a transmissão pode ter mudado um pouco, mas acho que não muda tanto. Quem tem a transmissão aí, eu estou marcando aqui uma linha na página 3, abaixo da terceira linha da página 3. Então, vamos encerrar a gravação. Muito obrigado pela presença e pela participação que espero que teremos depois da gravação, para que não seja gravado, para que alguém fique mais à vontade para falar. E quem quiser ter uma participação por escrito, depois manda para o canal e eu agradeço. E entre no canal e divulgue, passe o canal para outras pessoas e comente para o canal se manter, porque daqui a pouco a plataforma tira o canal por falta de frequência. Então, muito obrigado pela presença e pela participação.